Nós estamos aqui no capítulo 27 da nossa confissão, Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos caminhando aí para o final, falta pouquíssimo aí. O próximo capítulo 28 é bem breve, porque ele vai falar um pouco sobre essas ordenanças, aí depois que ele vai observar cada um separadamente, né? O batismo e a ceia do Senhor. Por isso é provável que na próxima aula, se nós fizermos aqui, nós iremos observar o batismo e a ceia do Senhor e provavelmente o batismo também, né? Tendo em vista que tudo que nós já vimos até aqui fornece conhecimento para a nossa concepção do batismo, tanto o modo como os destinatários, né? Os recipientes, aqueles que devem ser batizados. Então, tudo que nós já vimos até aqui lança luz a isso, né? A nossa compreensão de batismo. Então, nós passaremos possivelmente, se Deus nos conceder a graça de nos reunir aqui, né, direitinho, nós iremos ver esses próximos 2 capítulos, né? E já podemos pensar o que nós vamos ver em seguida. Nós estamos nesse ponto da confissão extremamente importante para a gente, e como corpo de Cristo, ele ainda faz parte daquele bloco, daquela seção que trata da igreja. Se os irmãos observarem, ainda o assunto é a igreja, né? As ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor, faz parte do assunto da igreja, o batismo, a ceia, né? Como também a comunhão dos santos. Então existe essa seção em que nós vemos o esboço da confissão. Aquele livro, Introdução à Confissão, do Dicionário de Cristo, acho que alguns irmãos pegaram aqui, ele mostra esse esboço da confissão separado por seções, né? Vai do capítulo 26 ao capítulo 30, aqui, conforme os irmãos podem observar. E nós estamos justamente no capítulo 27, que fala sobre a comunhão dos santos. E aí nós vimos alguns aspectos, né? Como essa comunhão foi conquistada, nós vamos ver um pouquinho disso. Então, essa comunhão não é uma comunhão meramente emocional, né? Não é mantida e buscada por causa de emoções. Essa comunhão é fruto de outra comunhão, né? Mais superior do que a comunhão que nós experimentamos aqui. A comunhão que nós experimentamos uns com os outros depende de uma comunhão maior, superior. Então, a confissão trata um pouquinho disso, que às vezes quando nós falamos somente de comunhão dos santos, nós já trazemos a aplicação do conceito de comunhão e nós não vemos de onde ela nasce e onde ela se sustenta, né? Então, nós precisamos estudar isso também. Então, como observados, esses capítulos aí tratam dos diversos aspectos da concepção e vida da igreja universal e local. Então, nessa comunhão que nós experimentamos, nós vemos 2 aspectos, né? A comunhão, a unidade com a igreja universal, ou a igreja visível, como nós vimos, mas também essa expressão se tornando visível através da igreja local, as igrejas que nós conseguimos ver e participar. Então, existe uma dependência justamente para ratificação, para mostrar a veracidade de uma. Nós mostramos a veracidade dessa unidade, dessa comunhão da igreja universal, testificando na igreja local, testificando entre irmãos, porque é aí que a nossa fé vai ser refinada, porque não nos causa nenhuma aprovação dizer que nós temos comunhão com os santos da igreja universal. Não tem atrito, não tem confronto, não tem contato, não tem o ferro afiar o ferro, não tem isso. Nós proclamamos, mas nos mantemos distantes. Isso vai acontecer aonde? Na igreja local. O atrito, o contato, o desconforto que gera a aproximação, o envolvimento, a unidade,
né, o confronto, essas coisas, né? Então é necessário isso, né? Nós pensamos que essa comunhão, ela é conquistada, essa unidade, essa harmonia, ela é conquistada sem dor, sem sofrimento, sem sacrifícios, mas de forma alguma, né? Ela não é conquistada por nós, não é desenvolvida por nós sem essas realidades. Não é. Seria maravilhoso se fosse, seria assim extraordinário se fosse, mas a realidade não é essa. A realidade é que nós temos os momentos de atrito, e nesses momentos de atrito nós saímos fortalecidos, mais unidos, mais envolvidos, e vivendo num mundo que planta ervas daninhas constantemente, nós não poderíamos esperar outra coisa, apesar disso não ser tido como desculpa e ser a normalidade, evidentemente, né? Evidentemente. Então, desde a compreensão da igreja no plano eterno de Deus, como também as responsabilidades de esperança, manutenção e ordem, são responsabilidades da comunhão do santo, né? O fortalecimento da esperança, a manutenção da comunhão, da unidade, né? A solenidade da ordem na reunião e no ser igreja, existe uma solenidade envolvida, bem como essas mutualidades. Mutualidades vocês já ouviram aqui algumas vezes, né? São aquilo que é esperado entre irmãos, são uns aos outros. Quando as Sagradas Escrituras usam essa expressão, uns aos outros, admoestei uns aos outros, suportei uns aos outros, animai uns aos outros, né? Então, esse uns aos outros chama-se, na teologia, de mutualidades, né? Daqueles que constituem a igreja. Okay. Então, vamos ver aqui eu fiz alguns recortes aqui de algumas citações, ou em catecismos, ou em livro, se relacionando à temática da comunhão. No Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, naquele livro A Fé Batista, que os irmãos também tiveram acesso aqui, tem esse catecismo. Na pergunta 55, diz assim: o que você crê sobre a comunhão dos santos? Resposta: primeiro, creio que todos os crentes, de forma individual e coletiva, como membros desta comunidade, estão em Cristo e compartilham de todos os teus tesouros e dons. Segundo, creio que cada membro deve considerar um dever usar esses dons com disposição e alegria para o serviço e benefício dos outros membros. A declaração, Confissão de Fé Batista de 44, onde nós temos ali ela sendo constituída por artigos, não por capítulos e parágrafos, mas por artigos, é uma confissão bem menor. No artigo 44 diz assim: Cristo, para manter a igreja em uma comunhão santa e ordenada, estabelece sobre ela alguns homens para o ofício de governar, supervisionar, visitar e vigiar. Além disso, para que a igreja seja preservada em todos os lugares através de seus membros, Cristo deu autoridade e deveres a cada um deles para cuidarem uns dos outros. Então, isso que a Confissão de 44, que é uma confissão batista, né, a primeira confissão de Londres, ela descreve, seria um reflexo do que significa aqueles que presidem bem, né? Aqueles que mantêm a harmonia, a unidade, a comunhão, a organização, a solenidade da igreja. Então aqui ele destaca, a confissão destaca, que isso é requerido daqueles que Deus colocou, né, como guias, como pastores, como autoridade na igreja local. Eu acho que alguns irmãos pegaram esse livro ele é fundamentalmente batista, né? Batista reformado, que é do Jeffrey Johnson, um livro muito, muito bom, meus irmãos. Ele fala da doutrina da igreja, da perspectiva batista reformada, como a igreja batista reformada entende. Então, o Jeffrey Johnson, ele escreveu, nós temos 2 livros dele, pelo menos que nós temos mais acesso aqui. É Falha Fatal, ele fala da deficiência da concepção do batismo infantil.
mas também esse livro A Igreja, a sua natureza, autoridade, propósito e culto. E aí ele fala em 2 âmbitos. Ele fala do âmbito visível e local, mas também fala do âmbito universal, né? O visível e local ele diz o seguinte: os membros se reúnem em assembleias locais para que possam trabalhar, desenvolver amizade e ter comunhão uns com os outros. Por essa razão, a igreja não é santos individuais e desconectados. A igreja é a comunhão dos santos. Como João Calvino observou, a comunhão dos santos expressa o que a igreja é. É como se alguém dissesse que os santos estão reunidos na sociedade de Cristo, com base no princípio de que qualquer benefício que Deus lhes confira, eles devem, por sua vez, compartilhar uns com os outros. Então, não há isolamento no corpo, não há exaltação do egoísmo no corpo, né? Nós vivemos a unidade do corpo de Cristo e vivemos corporalmente. Nós não nos isolamos, nós não buscamos sermos individualistas no corpo. É necessário porque assim esse corpo foi constituído. A nova criatura ela foi constituída de tal forma que a faz com que ela tenha necessidade do outro. Aspectos da multiforme graça de Deus só chegarão até nós por causa do corpo. Não vivenciar. É por isso que desengrejados é tão absurdo, né? A pessoa que diz que é cristã, que é crente e vive de internet, né? Vive fora do corpo, né? É muito absurdo, né? Então, isso é só reflexo da era que nós vivemos, né? Isolacionistas, né? Entendendo que o virtual é suficiente. Então, eu tenho 5 mil amigos, né? Eu tenho tantos seguidores. Então, como se isso fosse suficiente, né? Então, existem igrejas, meus irmãos, eu acho que eu já mostrei até para alguém aqui, existem igrejas virtuais. A igreja nasceu, foi constituída de forma virtual. Ela é virtual, a igreja, né? Tem um hall de membros, né? Tem os cultos que acontecem. Então é virtual. É uma concepção completamente absurda, né? Completamente absurda. Então nós precisamos disso. Agora interessante, ó, o universal, a unidade visível da igreja local, o Jeffrey Johnson ele cita um autor, William Dell. Esse autor ele diz o seguinte: ó, a igreja é a comunhão dos santos, que é a comunhão que os crentes têm uns com os outros, não nas coisas do mundo ou nas coisas do homem, mas nas coisas de Deus. Porque, assim como os crentes têm a sua união no Filho e no Pai, assim também eles têm a sua comunhão, e a comunhão que eles têm uns com os outros em Deus não pode estar nas suas próprias coisas, mas nas coisas dele, como sua luz, vida, justiça, sabedoria, verdade, amor, poder, paz, alegria. Então ele está falando daquilo que nós devemos compartilhar. Nós devemos compartilhar, buscar compartilhar essas coisas, porque é as coisas de Deus. Às vezes nós compartilhamos as coisas da carne, né, do homem, né, antipatia, grosseria, né, desunião, né, mas a nossa luta é para compartilhar as coisas do Senhor. Essa é a verdadeira comunhão dos santos, e essa comunhão dos santos é a verdadeira igreja de Deus. Então, é impossível conceber uma igreja sem lutar por essa comunhão. Como conceber uma igreja sem unidade? Né? Não dá para discernir isso, né? Nós temos vários indícios do resultado, né, do que a falta de unidade num corpo, num organismo, numa organização pode causar. Na igreja não é diferente, né? Agora, a unidade invisível da Igreja Universal. Achei interessante isso que ele pontuou. Olha aqui. No entanto, é importante notar que a unidade da igreja não se deve a alguma organização externa.
Pelo contrário, a unidade do corpo místico, então místico ele está falando, e até às vezes é mal compreendido o lance de ser místico, mas é uma unidade que nós não conseguimos ver, tanto na universal, quanto com Cristo. Cristo compartilha conosco dele, mas nós não conseguimos ver. Agora, interessante que em várias medidas, por isso que existe uma unidade maior que é experienciada numa unidade menor. Como nós vemos isso? Através da comunhão dos santos na igreja local. Nós vemos isso. Nós experimentamos dessa unidade mística com Cristo e com todos os santos de todos os tempos do mundo. Né? No entanto, é importante notar que a unidade da igreja não se deve a alguma organização externa. Pelo contrário, a unidade do corpo místico de Cristo é um subproduto da comunhão e da união que todos os crentes compartilham na pessoa de Cristo pela fé. Essa união com Cristo não é física ou visível, mas invisível e espiritual. Então, o que nos mantém unidos não é porque nós deu liga, né? Rapaz, eu conheci fulano, deu liga. Nós encaixamos direitinho. Rapaz, a gente pensa parecido e a conversa flui, sabe? Isso é bom, não é bom? Mas não é isso que nos une. Por quê? E com aquele que não der liga? Mas ele foi um cristão também. Ele é um cristão, ele está em Cristo, ele foi enxertado no corpo, como não ter? Então, não são sentimentos, embora os sentimentos estejam envolvidos. A comunhão exige uma fraternidade, um companheirismo à comunhão. Mas essa fraternidade, esse companheirismo, ele não é fruto de um afeto, não é fruto de um sentimento, não é fruto disso. Algumas vezes, para desenvolver alguns relacionamentos, nós precisamos tirar alguns espinhos, ou em nós ou no outro. E talvez só identificar esse espinho, né, já mostrará que o outro está sendo um instrumento para o meu aperfeiçoamento. Só o identificar esse espinho. E aí então vem o trabalho para retirar esse espinho. E retirar esse espinho seria então o que nós podemos identificar como o aperfeiçoamento santo, a construção de piedade, né? Seria desenvolver isso, né? Em outras palavras, os crentes não são unidos em Cristo ou se reúnem ao se unirem a uma igreja local. Ao contrário, eles são unidos a Cristo pela fé e depois são interiormente compelidos pelo Espírito e pela palavra a se reunirem a uma igreja local, conforme eu mencionei para os irmãos. Assim, somente os crentes são membros da Igreja Universal e somente os membros da Igreja Universal são candidatos apropriados para a membresia da igreja local. Então, nós identificamos algo. Lembra como nós falamos sobre capítulo 26, que fala da igreja? Então, nós identificamos a fé, nós identificamos Cristo. E quando a igreja local identifica, ela recebe. Se ela não identifica, ela não pode receber. Né? Se ela não identifica, ela não pode receber, porque ela não identificou. Do mesmo jeito que são escolhidos, são nomeados os oficiais. Nós identificamos a vocação. Nós não enxertamos a vocação. Não é influência, não é carisma. Nós identificamos a vocação e os dons. E nós reconhecemos. Imagine a deficiência da igreja. De Deus dotar, chamar e a igreja não identificar. Isso acontece demais por politicagem na igreja. Demais acontece. Né? Muito. Então, quanto maior a igreja quanto mais notoriedade a igreja tem, quanto mais personalidades a igreja tem, mais nós vemos então os manuseios para, digamos assim, causar uma miragem de comunhão,
causar uma miragem de unidade. Qual é o termo que eu poderia usar para miragem? Outro termo? Ilusão. Então, ele está construindo uma bolha de ilusão. Não tem unidade. Existe todo um artifício que é construído, decisões que são tomadas, muitas vezes avessas às Sagradas Escrituras, mas para dar a impressão para aqueles que estão mais distantes que essa é uma igreja séria, que essa é uma igreja santa, que essa é uma igreja unida. Mas não é. Nós tivemos um caso agora de um pastor com muita notoriedade, Ravi Zacarias. Depois que ele faleceu, acho que foi esse ano que ele faleceu, acho que foi esse ano, um apologeta, uma pessoa que defendia a fé cristã, né, em meios acadêmicos, né, universitários e tal, muita notoriedade nele. Quando ele faleceu, tinha um ministério, Ravi, eu acho, ministério, com organização mesmo, né? Quando ele faleceu, apareceu algumas acusações de pornografia, de abusos, de como é o outro nome? Quando você fica dando em cima de uma mulher ou do homem, assédio. Tô ruim hoje. Assédio. Aí o que foi que essa organização fez junto com a família? Existem várias organizações dos Estados Unidos que são tipo detetives, né, para investigar boatos em personalidades públicas, né? E aí essa organização, uma organização séria, né, sem ligações religiosas, foi contratada para investigar os boatos. Celular, computadores, entrevistas, investigou mesmo, né? E esses dias eu estava lendo uma parte do relatório. O relatório saiu e foi identificado mesmo, né, atividades imorais, licenciosas mesmo, lascivas, né, inúmeros materiais encontrados nos celulares, computadores, pessoas envolvidas. E isso causou um escândalo absurdo, porque essa pessoa ela tinha muita notoriedade, muita influência piedosa no meio do corpo. Então, nós temos uma habilidade absurda, meus irmãos. Nós temos uma habilidade absurda de camuflar. Nós temos uma capacidade de marketing impressionante para esconder o pecado e a carne. Nós temos impressionante. Então nós podemos falar sobre a fé, nós podemos falar sobre piedade, nós podemos falar sobre a morte de Cristo sem que isso nos cause nenhum pavor, nenhuma dor, nenhum temor. Nós temos essa capacidade. Por isso que uma igreja centrada, resolvida, uma igreja que está sobre os fundamentos adequados das Sagradas Escrituras, é um instrumento de proteção para nós mesmos da nossa própria carne. Porque nós podemos criar todos os argumentos para nossa própria deficiência, né? Então uma pessoa dessa não tinha corpo, a pessoa via viajando, a pessoa prega 30 vezes por mês, 40 vezes por mês, vive de uma cidade para outra, vive viajando. A pessoa dessa não vive a vida do corpo. Ele é o Senhor de tudo. Ele manda nos funcionários, as portas se abrem para ele onde ele está. Então ele é o Senhor de tudo. Mas é a vida comum do corpo, silenciosa, sem grandes alardes, que nos leva seguramente para a Jerusalém santa e celestial, para o aprisco do Senhor. É ela que nos leva. Então nós devemos nos esconder do glamour das mídias, nos esconder do glamour do mundo, para que nós possamos ser guardados. Cuidado com as personalidades, cuidado com os influencers, cuidado com os youtubers, cuidado. Muito cuidado. Cuidado com as exposições nas redes. Cuidado com os likes.
o like, ele chega lá no coração. Chega lá no coração o like. Pá. Dá um clique, pá. Dá um joinha. Tá lá, pô. Mais um. Pá. Sabe o que é isso? São os dardos inflamáveis do Facebook. Ou do YouTube. Ou do inimigo. Ele chega lá. Eu conheço vários pastores assim. Não por minha influência mesmo, porque não tem influência nenhuma, mas por causa de outros, né, que tem, e que eu tenho contato, desses pastores de muita notoriedade, né, de conviver algum pouco assim com eles, né. Uma vez eu estava com um grupo, sabe, e ouvindo as conversas deles, quantos compartilhamentos já tinha a postagem, quantos likes tinha recebido, quantas visualizações, e a tua tem quantas? A minha já tem tanto, né. Me deu uma tristeza tão grande. E eu falei para minha esposa, eu não queria um pastor desse, não. Eu não queria um pastor desse de forma alguma. Eu não queria um pastor desse. Na ocasião, faleceu uma personalidade no meio evangélico. Nesse dia. Todos correram para ver quem publicaria primeiro. E aí quando eles sentam, aquela correria e aquele afã para ter a notoriedade da exclusividade da notícia, dá lugar a uma pessoa piedosa. Aprove ao Senhor, pela graça de Deus, levar fulano. Mais um gigante que tomba. Pá! É bonito demais, né? Mas por trás das teclas, por trás dos bits e dos bytes, o que tem? O que tem? O nosso campo de forças, meus irmãos, é a igreja local e a comunhão dos santos. É o nosso campo de defesa. É a muralha que o Senhor constrói para nos proteger. São os santos guerreando por nós. Nós não estamos sozinhos. Existe um exército que nos protege na batalha. A comunhão dos santos. Quando nós nos afastamos disso, nós nos colocamos à mercê dos perigos, à mercê dos inimigos. Nós estamos diante das feras, dizendo assim, estou sem proteção. Vem! E eu posso. Né? Então nós temos que ter cuidado, né? Temos que ter muito cuidado. Jeffrey Johnson ainda ele fala um pouquinho sobre a igreja, sobre a santa comunhão da igreja e essa comunhão sustentadora da verdade, né? A igreja é a coluna e baluarte de quê? Da verdade, né? Baluarte ali, naquela palavra da ideia de... Porque baluarte seria uma bandeira, né? Um estandarte, né? Que demonstra para todos, então seria a proclamadora, guardadora da verdade, né? A igreja não é apenas o povo unificado de Deus, a igreja é o povo santificado de Deus. Essa é a segunda marca essencial da igreja. Na verdade, a razão pela qual os santos estão unidos é que eles foram santificados em Cristo Jesus. A verdadeira igreja é santa pela sua própria natureza. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, e significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas algo que define a própria natureza da igreja. Então, acho que foi Lutero que disse, a verdade, a paz se possível, mas a verdade acima de tudo, né? Então, o que nós buscamos é a verdade. Nós temos posse da verdade. Nós temos a propriedade da verdade. Eu não sei se vocês viram já aqueles reality shows, né? Do The Voice, né? E aí, quando você vê alguns cantando lá, os caras com as vozes muito bonitas e tudo. Aí, quando o jurado se vira... né? E aí, quando os comentários são impressionantes, os caras falam assim direto, ó, você cantou a verdade,
né? Você foi verdadeiro, né? A verdade foi vista em você. Mas é impressionante como eles usam essa expressão. Né? Que verdade! Né? Que verdade eles cantaram! Que expressão de verdade! Né? A ideia de que eles estavam demonstrando as suas raízes, né? com dignidade, com convicção, aquilo que ele é. Então, especialmente se for negro ou se for caipira, né? Então eles estavam mostrando a sua verdade. Aí você mostrou a sua verdade. Né? Olha a concepção. Então, o que é esperado de nós se somos de outro mundo? O que é esperado de nós se nós somos cristãos, se nós somos filhos do reino, se nós somos novas criaturas? Nós temos a compreensão de que a verdade que nós levamos não é nossa, mas nós levamos a verdade. É a verdade dele que nós levamos. Nós precisamos ter isso muito claro. Então, as influências que vierem, as motivações que vierem, devem ser muito bem resolvidas no nosso coração para que não encontre lugar, porque nós detemos a verdade. Nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela é guardiã da verdade. Então, algumas vezes nós teremos alguns atritos, não porque nós não gostamos uns dos outros, não porque nós estamos agindo com partidarismo, não, mas é porque a nossa unidade, ela só é mantida por causa da verdade, não por causa de nós. Se fosse por causa de nós estaríamos tendo inúmeras reuniões para ver como nós poderíamos caminhar de tal forma que contemplasse cada vontade de irmãos. Mas não é por isso que nós agimos. Em cada decisão, alguns têm que baixar a cabeça. Em cada conduta, às vezes, que a igreja toma, alguns têm que baixar a cabeça por causa do corpo. Às vezes, não concordando, cada um tem a sua individualidade nesse sentido de ter as suas convicções, né? Cada um tem sua história de vida, a sua formação, o seu conhecimento. Ele forjou em você aspectos distintos de outros. Essa é a diversidade. Mas nós entendemos o valor da unidade. Então, a unidade não quer dizer que nós concordaremos sempre com tudo. A unidade quer dizer que, às vezes, mesmo não concordando, nós confiamos. Nós confiamos no outro irmão, nós confiamos nos irmãos, nós confiamos na igreja, nós confiamos no líder. Nós confiamos. Isso é a unidade. E são, muitas vezes, essa humilhação, esse baixar a cabeça, esse guardar a língua, que mantém a comunhão. Sem isso, a comunhão não subsiste. Então, cada um querendo fazer a sua vontade. Cada um querendo ter a sua palavra. Não, porque eu disse isso. E por que está fazendo o que ele disse e não o que eu disse? E por que a vontade dele está sendo exaltada e não a minha? Por que, irmãos? Por que isso acontece? É quem está mais próximo da verdade. É quem está mais condizente com a verdade. É quem vai dar mais força e sustentação para a verdade, para a vida da igreja, para a santidade da igreja, para a edificação da igreja. Alguns estão, outros não. Às vezes por causa de acontecimentos que acontecem, né, que vêm no dia a dia, das dificuldades que enfrentam no lar. Então, às vezes os ânimos estão mais acirrados, né? Então, por isso nós temos que ter isso muito claro, olhar para a verdade. Então, há algumas diferenças aqui da Confissão de Westminster e da Confissão de 89, né? A Confissão de 89 segue a Declaração de Savoy, os irmãos já sabem, né? A Declaração de Savoy é uma declaração congregacional, né, que ressalta o poder da igreja local, apesar também de ser uma declaração pedobatista, mas por ela já ter feito essas modificações, a Confissão de 89 se baseou na Declaração de Savoy. Em alguns pontos, ela manteve, às vezes, a estrutura e, às vezes, o conteúdo da Confissão de Westminster.
Ambas possuem 2 parágrafos, a Declaração de Savoy, né, e a Confissão de 89, onde resumem o conteúdo da Confissão de Westminster, que tem 3 parágrafos. Então, aquilo que tem no 3º parágrafo de Westminster é absorvido em 2 parágrafos, mas pela Confissão de 89, que eu vou mostrar justamente aqui. Na verdade, uma divergência pontual pode ser encontrada entre a Confissão de 89 e a Declaração de Savoy. A Declaração de Savoy, ela exclui o parágrafo 3 da Confissão de Westminster, e a Confissão de 89, ela absorve o parágrafo 3. Então, apesar de ter 2 parágrafos na Confissão de 89, ela absorve em seu conteúdo, colocando nesses 2 parágrafos, os 3 parágrafos da Confissão de Westminster. A Declaração de Savoy, por sua vez, ela retira parte daquele que é o 3º parágrafo da Confissão de Westminster, tá bom? E esse parágrafo é interessante porque ele fala justamente de que a nossa comunhão e unidade não nos priva da propriedade privada. Ninguém tem que vender tudo aqui para repartir com uns aos outros. Existe o direito de propriedade privada. A Declaração de Savoy tira isso. A Confissão de Westminster tem, e a Confissão Batista mantém isso, absorve isso, né? Se não fosse, eu ia sair daqui talvez com um carro novo, né? Hoje. Isso faz com que a Confissão de 89 tenha o esboço, né? Porque 2 parágrafos da Declaração de Savoy, mas o conteúdo da Confissão de Westminster. No entanto, uma das grandes fragilidades da igreja atual, né, independente de estar na confissão ou não, até porque uma grande deficiência da igreja atual é a falta de confessionalidade, né? Se você for para muitas igrejas aí, muitas igrejas, e se vocês fizerem uma enquete, né, com membros separados, né, venham aqui para a sala, vamos fazer uma enquete. Cada um vai dizer que a igreja compreende ou entende coisas diferentes do mesmo assunto. Cada um vai falar sobre isso, né? Então, a falta de confessionalidade, ela também não promove a unidade doutrinária. Porque todos acreditam que Cristo veio, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, acredita na Trindade Santa, acredita que Jesus vai retornar para consumar sua obra. Isso é o básico, nós temos unidade nisso, né? Todas as igrejas. Mas existem doutrinas que são mais particularizadas da fé cristã, né? O desenvolvimento do plano de Deus na história da redenção, por exemplo, né? Os cordões que ligam aqui a história dos 66 livros das Sagradas Escrituras, onde nós podemos ver a unidade doutrinária das Sagradas Escrituras. Então, nisso há divergências de opiniões, às vezes na mesma igreja, né? E vários outros aspectos. Mas, tirando esse ponto de que existe uma deficiência da confessionalidade, existe uma grande fragilidade na igreja atual, que independente de ser batista, presbiteriana, né, é o gradativo distanciamento dessa doutrina. As igrejas hoje estão sendo constituídas para viverem cada vez mais isoladas, se reunindo num momento que não dá para ter comunhão, um dia na semana, por algumas horas, para rapidamente cantar ao Senhor, ter o tempo de oração e ouvir a instrução da palavra. Para suprir essa falta de comunhão, então, tem um cafezinho, um lanchinho, um coffee break, alguma coisa assim, acabou. Isso não é comunhão, meus irmãos. Isso não é o viver em harmonia e unidade, né? E aí não tem como, porque essas igrejas serão o céu na terra mesmo. Porque se não tem contato, não tem relacionamento, não tem atrito mesmo. Não tem nem conhecimento uns dos outros. Nós só nos reunimos uma vez na semana. E quando nós nos reunimos uma vez na semana, nós vemos com os nossos melhores perfumes. Comprado na RL, como é? LR Cosméticos. Nós vemos com as nossas melhores roupas. Né? Nós vemos maravilhosos. Né? Todos fabricados. Nós vemos, pronto. Aí não, é maravilhoso demais. É lindo demais. Né? Mas isso é uma comunhão fabricada.
Isso é uma unidade fabricada. E uns aos outros aí, onde está? Onde estão uns aos outros? Nós temos necessidade de exortação que vai além da pregação da palavra, meus irmãos. Os irmãos sabem disso. Vai muito além da pregação da palavra. A palavra, muitas vezes, ela é germinada num discipulado, numa amizade, num relacionamento. Ela está sendo ali, inculcada. A palavra que foi pregada lá no domingo, na quarta-feira, ela está sendo inculcada nesses outros níveis de relacionamentos necessários na vida da igreja. Então, cada vez mais, essa doutrina tem sido desprezada pelas igrejas. Talvez porque dá muito trabalho mesmo. Dá muito trabalho, é muito duro, é muito difícil. Vocês veem, por exemplo, às vezes existem atritos para fazer um jantar, por exemplo. Fazer um lanche na igreja. Vamos organizar um lanche, às vezes é uma terceira guerra mundial. Então dá trabalho mesmo, é difícil mesmo. Talvez por isso exista então esse distanciamento, não é? Porque é necessário muito recurso emocional, espiritual, né, material para manter isso. Muitas vezes mais emocional mesmo, daqueles que estão mais à frente, e espiritual. E talvez isso tenha causado esse afastamento, né? Mas é algo necessário, porque nós precisamos de um ambiente em que aquilo que é recebido do púlpito seja aplicado na vida da igreja. É muito maravilhoso só ouvir pregações. Se o trabalho do pastor da vida da igreja fosse só dar palestras aqui, só oferecer oportunidades de conhecimento para os irmãos, primeiro que isso não diferenciava a igreja de outras instituições motivacionais ou de autoajuda. E depois que isso seria a coisa mais fácil do mundo. O pastor fica lá na sua torre de marfim, no seu escritório, no seu gabinete, com todas as ferramentas necessárias, com os recursos disponíveis, preparando pregações das quais ele nunca vai cobrar. Nunca. Nunca vai perceber, nunca vai usar o termômetro para saber como aquilo está sendo recebido e como aquilo está sendo vivido. Nunca. Tá bom. E cada vez mais a nossa dinâmica da sociedade tem exigido isso. Cada vez mais. Os grandes centros, né, estão cada vez mais criando igrejas em hotéis, em escolas, né, em locais, em centros urbanos, em que é difícil o acesso e a atividade do dia a dia torna quase inacessível a comunhão. Então, o meu ponto é muito simples. Deixe o trabalho, ganhe menos, diminua o padrão, tire o seu filho de alguma atividade, mas dê a ele e dê à sua família a comunhão dos santos. Agora, eu tenho profunda convicção de que falar isso é um absurdo. É o absurdo dos absurdos. Eu tenho profunda convicção disso. Eu tenho. Mas é isso. Porque a igreja vai ser excluída. Porque a comunhão dos santos vai ser excluída. Se é disso que você precisa para sobreviver espiritualmente. Não é? Ok, então James Reinham, naquele livro lá, Introdução à Confissão, ele diz o seguinte: o capítulo 27, sobre a comunhão dos santos, é um capítulo negligenciado, né? Seja na Confissão de Westminster, na Declaração de Savoy, na Confissão de 89, né? Esse é o fato, né? Negligenciado. Mas é um capítulo muito importante que fala dos nossos deveres para com os outros. Quando alguém está em necessidade, ou quando alguém está em necessidade, o que devemos fazer para ajudar? Quais são as minhas obrigações nesse momento? Então, essas são duas perguntas, poderiam existir muitas perguntas, né? Mas são duas perguntas que nos fazem refletir, né, sobre as nossas responsabilidades. Ok, então aqui nós vemos o esboço, né, a primeira parte, o primeiro parágrafo dividido em duas partes, o segundo parágrafo também. A primeira parte fala do fundamento, por exemplo, por que nós experimentamos a comunhão uns com os outros?
Porque nós temos uma união uns com os outros? Porque nós somos unidos a Cristo. A comunhão que nós temos com Cristo, lembra daquela unidade superior? Essa unidade superior que eu falei não é nem a Igreja Universal, não. Porque nós só participamos da Igreja Universal porque nós temos uma união mística com Cristo, uma união espiritual com Cristo. Por causa dessa união espiritual com Cristo, nós temos a união com a Igreja Universal e com a Igreja local no corpo. Mas nós precisamos desse fundamento. Esse fundamento é a união com Cristo, por meio do seu Espírito, pela fé, né? A qualificação dessa reunião qual é o resultado disso, qual é o nível disso, qual é o envolvimento disso, né? Qual é o alcance dessa união. Até onde nós devemos entender que vai o nosso compromisso com o outro. Até onde? Definições gerais sobre a comunhão, o seu vínculo, né, a sua obrigatoriedade nesse sentido, qual é o nível de vínculo que nós temos, de ligação, os benefícios dessa comunhão, as nossas obrigações quanto a elas, as diversas expressões que nós temos. Então, no primeiro parágrafo, nós vemos o fundamento mais teórico. No segundo parágrafo, nós vemos algumas aplicações. É portanto que tem separado aí tanto o seu caráter identitário, a identidade, quanto os serviços, né, espirituais, materiais e os recipientes desses serviços, os destinatários, né, a quem se destina esses serviços. E a limitação é justamente o direito à propriedade privada. Né? A comunhão não nos exime das propriedades meritórias do nosso trabalho, do nosso esforço. Né? Não nos exime disso, né? Ok. Então vamos nós aqui. São parágrafos, só 2, né? Nós vamos ver. Primeiro, a união com Cristo e uns com os outros. Então, se os irmãos observarem, eu mudei aqui. Lá no esboço está um nome, né? Está um termo. E aqui eu mudei, para ficar mais compreensível, né? Então, a união com Cristo e uns com os outros. A Confissão de 89 sintetiza a doutrina da união mística do crente com Cristo. Essa mística é a ideia de espiritual, certo? Não é como misticismo, como nós vemos hoje, né? Essas religiões místicas, né? Ultra espiritualistas, né? Não é isso, certo? A ideia de que é algo espiritual. E eu preservei, existem alguns que não gostam, são poucos, né? Que não gostam desse termo místico, porque talvez não passe assim uma ideia interessante, mas esse termo, ele foi um termo sacralizado na teologia histórica. Então, não tem problema nós usarmos esse termo. União mística com Cristo, que por consequência gera, olha aí, ó, que por consequência gera a união entre crentes. Olha o fundamento da nossa unidade. O que você tem que fazer é adestrar suas emoções para lançar luz na unidade com Cristo. Você adestra ela, você ensina ela, você admoesta ela. Né? Você vai para o quarto ou para o banheiro e grita consigo mesmo. Dá uma pisa em si mesmo. Não precisa se flagelar, né? Mas você grita com as suas emoções. Você tem que adestrar as suas emoções. A luta da carne. Né? Porque existe uma unidade maior. Nós experienciamos essa unidade como um subproduto, né? Digamos, é uma unidade escrava da unidade com Cristo, por causa dele. É por causa de Cristo. Então nós olhamos para ele. Não experienciar essa unidade significa dizer ou que eu não estou no corpo ou que ele não está, o meu irmão. Porque se nós estamos no corpo e nós temos a unidade com o nosso Salvador, portanto, do Pai com o Filho, assim como o Pai e o Filho são um, assim, o Filho é um conosco e nós somos uns com os outros. Se nós não desenvolvemos essa unidade e comunhão, nós estamos dizendo que ou ele não faz parte do corpo ou eu não faço. Porque a unidade é algo sacro, é um fato. Não é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos manter. Nós vamos buscar a humildade. Não, nós mantemos a unidade. Porque a unidade já foi realizada por Cristo Jesus. É a mesma coisa das leituras equivocadas. Às vezes as pessoas acabam olhando as Sagradas Escrituras, por exemplo, indicativo. Um indicativo, ela aponta um fato.
algo factual. O imperativo aponta uma expectativa, algo que nós devemos buscar, uma ordem. Olha como é interessante. As Escrituras é um texto, né? Então tem a gramática das Escrituras, tem a morfologia das Escrituras. O Espírito Santo é um poliglota. O Espírito Santo ele é um professor de gramática, de língua, né? E nisso ele nos instrui. Às vezes nós olhamos indicativos que descrevem realidades, fatos, mas nós lemos nas Sagradas Escrituras como imperativos, algo que nós devemos buscar. Por exemplo, o marido deve ser o cabeça da mulher ou ele é? Ele é. Se não for cabeça, não é marido. Simples. Biblicamente, se não for cabeça, não é marido. Não quer dizer que eu não estou casado. Tá. Mas, biblicamente, você não está sendo marido. Porque ser marido é ser cabeça. Eu não devo buscar. Eu sou. E aí eu preciso demonstrar isso. Demonstrar. Eu posso estar deficiente nisso. Mas tem que ter uma concepção do que eu sou, um entendimento do que eu sou, e eu preciso demonstrar isso. Né? Porque esses fatos não dependem da nossa capacidade, meus irmãos. Não dependem. Não é uma expectativa que é esperada, né, de nós. É algo que já foi realizado. É da mesma forma assim, ó, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do marido. Então eu vou pensar, ok, então assim como Cristo deve ser o cabeça da igreja, o homem deve ser cabeça do marido. Aí o ponto de contato não funciona. Existe uma figura de linguagem ali, isso é chamado de símile. É usado na expressão como, está mostrando semelhanças, como. Por isso que não é uma metáfora. A metáfora não usa esse termo, como, de comparação. Ele está mostrando pontos de contato, como, assim como, né? Então ele está mostrando os pontos de contato aí. Então, se os dois pontos são equivalentes, se eu deformar um, acaba toda a argumentação do apóstolo Paulo. Acabou a argumentação dele. A argumentação dele não serviu, porque não teve um ponto que foi desconstruído. Não serviu. Né? Então, a unidade ela já foi conquistada por nós em Cristo Jesus. Nós somos encontrados nele. Lembra lá da oração sacerdotal, do capítulo 17 de João, do Senhor? Ele mostra isso como? Dizendo assim como o Pai e eu somos um, eu sou um com eles. Então, é a unidade já conquistada. Você mantém, você luta. É a luta da carne com o Espírito. É a necessidade de demonstração do fruto do Espírito. As obras da carne têm que ser mortificadas. E você tem que vestir a armadura de Deus, tomar posse, porque vestido você já está se você for cristão. Se você for cristão, você já tem a armadura. A ideia é de que nós não estamos usufruindo da armadura. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento aí. Né? Então a primeira parte, o primeiro capítulo teórico, mais teórico, os pontos práticos, mais teórico, se for resumindo, e o segundo parágrafo nós vemos a parte mais prática aí, né? Então vamos dividir em dois pontos aqui. Todos os santos são unidos a Jesus, seu cabeça, olha como é realizada essa unidade, pelo Espírito e pela fé. Né? É importante uma coisa aqui. A nossa unidade uns com os outros e a nossa unidade com Deus e com Cristo é intermediada, não é direta. Existe uma intermediação. Eu sou unido com você por intermédio de Cristo. Eu sou unido com Cristo por intermédio do Espírito e por meio da fé. Então existe uma intermediação aí. E eu sou um com Cristo e, portanto, assim como Cristo é um com o Pai, eu sou com Deus por causa de um mediador, por intermédio aí. E é interessante que a Escritura ela ressalta essa característica. Isso aqui coloca por fim várias coisas. Por exemplo, sei lá, aqueles profetas que dizem que teve um contato direto com Deus, né? Deus falou diretamente comigo, né?
E aí, cadê o Espírito Santo? Cadê o Senhor Jesus Cristo? Né? Cadê essa intermediação aí? Né? Então, a ideia de colocar o pé de igualdade, esses caras, quando falam isso, eles estão se colocando ao pé de igualdade com o próprio Cristo, né? Entendendo que toda a administração, toda a forma de relacionamento que nós vimos entre povo e Deus na antiga aliança, ela foi abolida, ela foi mortificada. Nós todos agora somos sacerdotes. Nós não precisamos de um sacerdote para nos levar ao Senhor. Todos nós somos sacerdotes agora. Todos nós temos o papel profético no nosso lar. Às vezes a gente pensa, quando lê as Sagradas Escrituras, observe o Antigo Testamento. A gente pensa que o profeta, o único papel dele era predizer alguma coisa. Mas olha que interessante os profetas no Antigo Testamento. Quando eles falam com o povo, eles não somente, a função principal não é predizer, é anunciar o descumprimento da aliança. Então ele aponta para a aliança e descreve as consequências. Quando ele diz que vocês receberão o juízo, ele tem com base o que? A aliança que eles quebraram e a lei de Deus que foi quebrada. Então a função principal do profeta é lembrar da lei e da aliança. Eles apontam para a lei e apontam para a aliança. Existem os pontos de predição, mas tudo fundamentado na lei e na aliança. Não é do nada, é por causa da quebra da aliança. Então o Senhor tem que cumprir os termos da aliança, que é o juízo e a preservação de um remanescente. Então os profetas, eles não só predizem, eles instruem quanto à lei, eles exortam quanto à lei. Essa é a função principal do profeta no Antigo Testamento. E um dos pontos que é bem pequeno, comparado ao ponto maior de instrução da palavra, é predizer com base em algo. Então ele diz, por exemplo, vocês serão punidos, mas isso vocês já sabiam, porque está lá na aliança, está na lei. O que é que ele prediz? Como virá? Vocês serão levados para o cativeiro, vocês serão vassalos de outras nações. Quando Israel sai, por exemplo, quando recebe, depois de 70 anos ali do cativeiro, sob destruição do Império Babilônico, pela Média e pela Pérsia ali, né? O povo, quando retorna do cativeiro e vai reconstruir o templo em Jerusalém e as muralhas da cidade, meus irmãos, é uma provínciazinha da Pérsia. É um povozinho, não é uma nação, não. Eles aquele período, aquele primeiro momento ali, eles são uma nação vassala, uma nação escrava. Eles estão se deslaçando das consequências de pecado dele. E mais uma vez eles chamam à luz a aliança e a lei. Então todos nós temos esse aspecto a desenvolver no papel profético quanto à instrução da palavra e à exortação, e como sacerdotes em que nós nos apresentamos diante de Deus, e outros níveis que nós exercemos como os pais de família. Exercem o seu caráter profético e sacerdotal, também dentro do seu lar, né? Então nós temos esses aspectos a serem desenvolvidos. Falando mediador, né? Todos os santos são unidos a Jesus, seu cabeça, pelo Espírito, pela fé, embora isso não os torne uma só pessoa com ele, e aí é importante, né? Essa unidade é espiritual e não é orgânica e não nos torna divinos, certo? Apesar dos mormons, os mormons dizem que todos nós seremos deuses. É isso que os mormons dizem. Os mormons dizem que todos nós temos o potencial para sermos deuses. Agora eu vou dizer por que eles chegaram a essa conclusão, né? Além das revelações lá com Joseph Smith, né? Que recebeu uma tradução específica com a revelação do Senhor no século XIX. Além dessas loucuras dele, foi por causa da tradução de uma versão King James de 1611, que traduziu
Gênesis 3:5. Abre aí Gênesis 3:5. Então, por causa dessa versão aí, eles encontraram algum tipo de sustentação, né? Alguém lê aí Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Pronto. Como Deus. A versão King James, 1611, assim, e sereis deuses. E por causa dessa versão também, né, além das revelações extra bíblicas que eles receberam, né, por causa dessa tradução, eles fundamentaram essa doutrina toda de que nós, tanto os mórmons como aquela seita espiritualista, né, da nova era, que é mais do século XX já, 1900 e pouco. Os mórmons é do século XIX ali, né? Ok. Não nos tornamos um com ele, não é? Ou seja, nós não nos tornamos pessoas divinas, né? Eles, né, todos os santos, e é interessante aqui chamar a atenção pelo fato dessa pequena descrição aqui que inicia, porque ele está falando de todos os santos. No capítulo 26, ele descreve como santos visíveis. Então ele está falando aqui dessa unidade com Cristo ser apenas entre crentes. O seu filho não tem essa unidade com Cristo. É entre santos, crentes. Esses pontinhos são muito interessantes de serem observados, porque são pontos que causam mostra a convicção deles, né? Então vamos aqui. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo. Então esse é o fundamento. O fundamento da nossa comunhão é esse. Alguém abre em Efésios 1:4, outro abre em 2 Coríntios 5:21. Efésios 1:4, vamos descer esses dois. Efésios 1:4, 2 Coríntios 5:21. Então, vamos ver se a gente adianta aqui, né? Efésios 1:4 diz o quê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ok. Em amor. Nos escolheu em quem? Em Cristo. Nele. Então, olha essa obra do Senhor, o plano do Senhor, pensando em aspectos temporais. O plano do Senhor, no mesmo instante em que a elaboração há a consumação. Antes da história se desenvolver, Cristo, no plano, já teria vindo, consumado sua obra, e todos foram escolhidos por causa dessa unidade que ainda iria ser realizada em Cristo Jesus. Escolheu nele, né? 2 Coríntios 5:21 diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante, ó. Nele fomos feitos justiça, mas, por exemplo, essa unidade nos ligou a Cristo, colocando os nossos pecados sobre ele, e essa unidade derrama sobre nós os efeitos da obra de Cristo, que é o que nós vemos em outros textos, como a justificação, o perdão, a reconciliação. Tudo isso é proveniente da unidade de Cristo Jesus. Seria como se o compartilhar dos méritos de Cristo Jesus em nossas vidas através da reconciliação, através do perdão dos pecados, né? Através da busca por santificação, ou a santidade, ou a piedade, né? Então, esses aspectos que nos mostram essa unidade com Ele. Então, isso é bem mais forte no Novo Testamento, embora tenha alguns aspectos também encontrados no Antigo Testamento. Mas, evidentemente, nós temos mais isso no Novo Testamento, porque mostra justamente a nova aliança, né, com Cristo Jesus. Então, ser o cabeça pelo seu Espírito, né? Então, nós vemos aí o fundamento, e ele é o nosso cabeça por meio, essa unidade e o fato dele se tornar o nosso cabeça é mediado pelo seu Santo Espírito e pela fé. Então, nós vemos essa realização aí. Vamos ler só Efésios. Vamos ler dois textos, Efésios 3 e Gálatas 2. Essa Gálatas 2, meus irmãos, é aquele relato
autobiográfico de Paulo, né? Então, por exemplo, aqui é como se Paulo é o grito, é o brado de Paulo, enquanto a sua concepção de relacionamento dele com Cristo, né? Então vamos ver aí Efésios 3, 16, 17 e Gálatas 2, 20. Efésios 3 diz o quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda despejar com poder, mediante o seu Espírito no mundo exterior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pronto. Então, Isaías ele mostra esses dois aspectos desse agir, tanto o homem interior como o Espírito do Senhor, né? Gálatas 2:20 diz o quê? Eu não sou eu quem diz, mas Cristo em mim. E esse dizer de agora, eu na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Então, se vocês observarem a rigidez de convicção de Paulo, que resultava em obras e vida, isso é proveniente de uma convicção espiritual, uma convicção teológica. Então, essa unidade que ele tem em Cristo Jesus e a vida que ele encontra nele precisa ser expressada, né? Precisa ser guardada, precisa ser honrada. Como é que ele faz isso? Ele morre por Cristo, né? Então, mas essa realização é pela fé, né? Paulo mostrou aí pela fé em Gálatas e nós vemos em Efésios pelo Espírito. Ok, embora isso não nos torne uma só pessoa com ele. Eu acho que esse ponto aqui nós podemos passar, meus irmãos, porque isso já é muito claro, mas os irmãos podem tomar nota depois, né? Essa qualificação dessa unidade é que nós não absorvemos a natureza divina de Jesus. Nós não nos tornamos pessoas divinas, né? Mesmo naquele tempo, além do que hoje nós temos os mormons, a seita da nova era e alguns outros pontos, mas mesmo naquele tempo existia, no tempo da confissão, estou dizendo, existia alguns, claro que na igreja primitiva também tinha, né? Mas no tempo da confissão existiam algumas seitas que interpretavam essa união de forma mística, mas também como uma forma panteísta, né? A forma panteísta é de que Deus está em todas as coisas, inclusive em nós. Quem já assistiu Avatar? Né? Ali é um entendimento panteísta da natureza. Então Deus está em todas as coisas, inclusive em nós. Deus é a natureza, né? Deus está no sol, Deus está na respiração, né? No ar. Então Deus está em nós também, né? Então flui disso. Mas nós não compartilhamos da sua natureza divina, apesar dele compartilhar da nossa natureza humana, né? Qual é o alcance dessa união, meus irmãos? Eles têm comunhão com ele, né? Os santos visíveis, os santos, eles têm união com Cristo em suas graças, sofrimento, morte, ressurreição e glória. Olha que interessante, o que nós recebemos do Senhor. Com ele nós morremos e com ele nós vivemos, ressuscitamos. Participamos dos seus sofrimentos, mas participaremos completamente da sua glória também, né? Então o alcance dessa união vai muito além desse mundo. Vamos ler só Filipenses 3:10. Não, alguém abre Colossenses 3. Filipenses 3:10, Colossenses 3. Filipenses 3:10, o que diz? Para conhecer o poder da sua ressurreição e a reunião dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte. Então, a ressurreição que nós experimentamos e experimentaremos é por causa da unidade dele, que é compartilhada conosco. Esse texto aqui é interessante, Colossenses 3 e 4, diz o quê? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A gente vive numa geração tão diluída que coisas tão claras parecem absurdas, né? Vocês morreram, meus irmãos. Antes disso, ele disse assim, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Pô, porque vocês morreram.
Você não pode mais buscar as coisas aqui da terra. Vocês morreram. Quando um crente está em pecado, você tem que chegar para ele assim, não morreu não? E não morreu não, rapaz? Vixe. E eu pensei que tu tinha morrido. Morreu não? Pois tem que morrer. Tem que morrer. Porque não dá certo não desse jeito. E não pode ter contato não, você não morreu. Tem que morrer, rapaz. Se morreu, mortifica. Vamos mortificar juntos. Vamos mortificar. Sabe como é não? Vamos mortificar juntos. Porque isso é uma luta, meus irmãos. Uma luta. Nós morremos, é fato. É fato. A santificação é essa morte em movimento. Você não está sendo morto, não. Você está mortificando, você está colocando em movimento a morte já executada em Cristo Jesus. Ele morreu, com ele nós morremos. Nós agora vivemos para as coisas do alto. É isso que nós fazemos. Então qual é o alcance? O Senhor compartilha em tudo conosco. Em tudo. Tudo. É o nosso advogado junto ao Pai. Tudo. Então, isso exige a nossa vida para testificar dessa unidade. Então, nós não podemos dizer que nós vivemos no pecado, somos unidos com Cristo. Nós podemos dizer isso. É absurdo? Não, é absurdo. Pessoa obstinada, impenitente. Você é unido com Cristo mesmo? Não. Sou. Não. Então o teu Cristo é muito fedorento. É podre. Está na lama do pecado. Não pode ser unido com Cristo. Então tem que colocar isso diante dos olhos todos os dias. Quando estivermos na frente de computadores, de filmes, de televisão, de amizades, na sociedade, na rua, no trabalho. Unidade com Cristo. Unidade com Cristo. Nos negócios, se for fazer negócio decente, unidade com Cristo. Tratar o próximo, unidade com Cristo. Por quê? Porque se essa unidade com Cristo não estiver bem resolvida na nossa mente, então como é que a gente vai desenvolver essa convicção na unidade com o nosso irmão? É o mesmo poder, porque todos estão em Cristo. É a mesma profundidade. Nós participamos do sofrimento uns dos outros, por quê? Porque nós participamos do sofrimento de Cristo e Ele participa das suas glórias conosco. É por isso que nós podemos participar aqui, porque existe uma participação vertical, e aí isso é experimentado de forma horizontal. É assim, né? Então, se existe uma compreensão devida verticalmente, isso deve ser exercida horizontalmente, né? Nós temos que entender isso. Vamos continuar aqui. E estando unidos uns aos outros em amor, tem comunhão, né, com os mesmos dons e graças. Ok, essas definições mais gerais da comunhão fala tanto do vínculo como o benefício dessa comunhão. Vamos ler aqui 2 textos só. Deixa eu escolher aqui. Os irmãos conseguem ver o negrito? Não, né? Eu coloco em negrito para ver o que vai ler, mas quando fica muito apertado eu tenho que pular. Vamos ler João 13. João 13. Se eu lembro aqui, benefício da comunhão. Vamos ler 2 textos aqui dos benefícios da comunhão. 1 de Pedro 4:10 e Romanos 14. 1 de Pedro 4:10, Romanos 14. Mas 1 João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Pronto, então, qual é o vínculo, qual é a ligação dessa comunhão? Olha o ponto de contato aí. Assim como eu vos amei. Ele nos amou nos repudiando.
Ele nos amou nos desprezando. Como ele nos amou? Sacrificialmente. Abdicando da glória que tinha com o Pai. Por que nós não podemos baixar a cabeça algumas vezes? Por que nós não podemos? E nós não temos glória para sermos rebaixados, ele tem. Então, olha o ponto de contato. Nós refletimos com isso, meus irmãos. Nós temos que ter isso em mente. Né? Esse é o que nos liga. Esse amor, que é um amor abnegado. Nós vimos isso nos Filhos do Reino. O amor dos Filhos do Reino é um amor abnegado. É um amor que renuncia a si mesmo em benefício do outro. É um amor que não busca reputação. Né? Então, esse é amor de Cristo. Deixou toda a sua glória e honraria. Os irmãos perceberem, ó, Cristo nunca mais vai deixar de ter corpo, meus irmãos. Ele não tinha corpo. Cristo, quando era junto ao Pai, ele não tinha corpo. Era um ser espiritual. Depois da obra dele, para nos salvar, nunca mais, por toda a eternidade, Cristo vai deixar de ter corpo, meus irmãos. Esse caráter de transformação, porque eu não quero usar a palavra mudança, né? É difícil usar esse termo mudança relacionado a Deus. Esse caráter de transformação para perdoar pecadores. Transformou o ser de Cristo de espírito para corpo para sempre. Aí você acha que foi tão fácil lhe conquistar para você a redenção? Nunca mais Jesus vai deixar de ter corpo. Nunca. O Espírito Santo é Espírito, o Pai é Espírito, Jesus tem corpo. Grandeza da obra realizada, meus irmãos. Grandeza. Como então eu devo amar o meu irmão? Como então eu devo lutar pela comunhão e pela unidade? Como? É incalculável isso, não tem nem como calcular. É indescritível, não dá para ficar aqui descrevendo. É grande demais. Então é isso que nós devemos fazer. Tudo isso é resumido numa palavra que é amor. Amor. Então a pessoa, se Jesus Cristo naquela mesa trinitária fazendo o plano, e é só uma ilustração, né? Não foi assim, da redenção lá, aí Jesus, Pai, eu os amo, salva. Não. Você tem que ir lá, viver uma vida perfeita, sofrer, chorar, gemer, gritar, sangrar, morrer na cruz. Não, mas não basta não eu dizer que amo. Não, meu filho. Então, Pai e Jesus falando aqui. Ó. Então não adianta você dizer eu o amo. Não, meu irmão. Sério. Sério. Tem um bocado de nome tolo aqui na testa da gente. Não adianta não. Nunca foi assim nas Sagradas Escrituras. Nunca. Porque vai ser conosco. Não vai ser conosco, vai? Não. Só a gente pensar um pouquinho. Lembra lá da exortação de Tiago? Tens fé? Diga que tem fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque as minhas obras colocam no chão a tua fé. Que é só de boca. Espiritualista. Fajuta. É uma fé tão fraca. Por que essa fé não salva, Tiago diz? Porque é uma fé tão fraca que não pode produzir um fruto. Imagine mostrar a ligação com Cristo. Não pode. É fraca demais. É fajuta demais. Ok? 1 de Pedro 4,10 diz o quê? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom decidir da multiforme graça de Deus. Ok. Romanos 12, 2 Coríntios 12, 1 de Pedro 4, todos esses textos falam dos dons, né? Então aqui Pedro está mostrando como nós, para que servem os dons. Então é o serviço. Os dons não servem para a nossa edificação, o dom é para a edificação do corpo, um do outro. Então, como eu me edifico através do dom, como eu me edifico através do meu próprio dom, usando para edificar o outro. Aí assim eu sou edificado. Certo? Romanos 14, 7 e 8, diz o quê? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos.
quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ok, esses benefícios aqui, meus irmãos, eles são provenientes desse link, esse vínculo que nós temos, essa ligação que nós temos. A compreensão de que nós não vivemos para nós. Para nós morremos. Cristo morreu por nós, para que possamos ter vida nele. Da mesma forma nós morremos para nós e vivemos para o outro, certo? Ok. E são obrigados, né, esses santos, né, os santos unidos a Cristo, são obrigados ao cumprimento de tais deveres, não é uma opção, públicos e privados. É interessante esse públicos e privados, né, seja no culto público, aqui o público estaria ligado a essa reunião pública de culto, né, e privados, serviços que ninguém vê, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior como no exterior. Algumas versões colocam da confissão, alguns comentaristas colocam esse público e privado ligado a esse homem interior e exterior, mas mais um homem interior e exterior, como benefícios materiais e espirituais. Né? Lembra, a gente leu Efésios 3? Fortaleça-te no homem interior, né? Então, esse caráter espiritual. O homem exterior seria, então, serviços e benefícios materiais. Então, para tirar esse caráter espiritualista, né? Vamos ler aqui só Gálatas 6:10. Porque esse espiritual nós já vemos aqui de alguma medida, né, todos esses pontos. Vamos ver só Gálatas 6:10. 1 de João 3 também fala isso, né? Mas vamos ver Gálatas 6:10. Diz o quê? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ok. Então, a família da fé, né, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé, com quem nós herdaremos a eternidade com o Senhor. Então, vamos aqui rapidinho para o segundo parágrafo, expressões específicas da comunhão. A Confissão em 89 torna mais prática o exercício da comunhão entre os santos, ao mesmo tempo que aponta o comprometimento, exemplos de finalidades, prioridades e alcance. Então, vamos lá. Os santos, por meio de sua profissão de fé, mais uma vez destacando a visibilidade da santidade, do caráter de santo, né? Sua expressão de fé, a necessidade de profissão, de credo. Os santos, por meio de sua profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação, né? Essa santa associação, para não entender como sinônimo de comunhão, essa santa associação, ela seria essa fraternidade santa, esse companheirismo, né, santo, né? É o exercício da lealdade, da benignidade, né? E comunhão. Então, a comunhão ela vai muito além do ajuntar, é um ajuntar com propósitos. Pareceu o livro agora, né? Um ajuntar com propósitos, né? Com objetivos em comum, né? Associação santa, né, fraternal, né, de companheirismo e comunhão no culto. Olha, interessante aqui que essa comunhão ela deve servir aos princípios e assuntos do culto ao Senhor. Nele, no culto ao Senhor, nós nos rendemos e nós buscamos a exaltação dele. Okay? No culto a Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendem à sua edificação mútua. Ok. Então, se os irmãos observarem, a própria descrição aqui, ela coloca em cena o ambiente da igreja local. Por exemplo, onde há a profissão de fé? Na igreja local. Onde há o atestado dessa profissão de fé quanto à sua veracidade? Na igreja local. Onde há o culto, a reunião para o culto, naquilo que nós conhecemos como a igreja local, que não é esse prédio, mas o ajuntamento com o propósito de glorificar a Deus. Esse
diante da profissão de cada um, diante do propósito de glorificar a Deus, aquele grupo, seja em qualquer lugar que ele esteja, ali é identificada uma igreja, né? Portanto, localizada. Ok, nós temos esse objetivo em comum. Então, sua identidade e obrigação é o culto. Nós já vimos isso quando nós falamos sobre o capítulo 26, que fala sobre a igreja, o dever do culto, a necessidade do culto, né? A exortação, por exemplo, de Hebreus capítulo 10, onde nós devemos exortar, admoestar uns aos outros, para que nós possamos nos congregar. Não vos deixeis de congregar, como é de costume de alguns, ao contrário, admoeste uns aos outros. Então, essa ideia de admoestação é levar ao ânimo, né? É um caráter de exortação, mas diferente de exortação é de que para fazer recobrar o ânimo para o congregar. Né? Então, por quê? Porque se ali não há mais a congregação, como naquele tempo já era costume de alguns, há o desânimo para essa atividade, há o abatimento para essa atividade. Às vezes, nós vemos isso no dia a dia como o quê? Não, os irmãos são falsos. As pessoas não dão atenção a mim. Quase ninguém fala comigo, né? Existem grupinhos na igreja, né? Eu não gosto do pastor, talvez esse seja o mais, né? Eu não gosto do pastor, né? Então, existem esses pontos, né? Então, como é que nós fazemos? Nós iremos cuidar desse, né? Cuidar. Ver as feridas. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre não, né? Porque não dá para abranger tudo, mas muitas vezes, essas características, esses discursos são discursos provenientes da imaturidade. E resulta nesses pontos que são desculpas para esconder a fragilidade espiritual. Muitas vezes, né? Muitas vezes é consequência disso. Então, por isso que nós devemos nos fortalecer e fortalecer o nosso lar teologicamente, doutrinariamente, para que isso resulte em fortalecimento espiritual, para quando a carne falar, o nosso lar conseguir identificar e matar. Porque tudo isso é a carne falando, né? Tudo isso, né? Quem é que não é pecador aqui? Levanta a mão. Então você vai esperar o quê de pecadores? Todos são pecadores. Você tem que dirimir cada vez mais as expressões de pecado. Mas nós não estamos na Assembleia glorificada, meus irmãos. A igreja ideal ainda não existe. A igreja ideal está lá, no ideal de Deus. Né? Se existir, você não pode ir para lá, porque se for, acabou o ideal. Né? Ok, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade com a norma do Evangelho. Vamos ler só Atos 11, 29? Atos 11, 29 e 30 aqui. Né? Aqui está falando daquela grande coleta, né? Que foi realizada para ajudar outros irmãos. Atos 11, 29 e 30. Estamos acabando, né? Só esse parágrafo, esse slide aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos pedidos por intermédio de Barnabé. Ok, então alguns irmãos, né, irmãos, igrejas por aí, eles são assim muito espiritualistas no sentido de nós temos que voltar aos princípios da igreja primitiva, nós temos que compartilhar tudo que nós temos, né? Nós temos que reunir em casas e tal. Então, esses argumentos assim são muito bonitinhos, né? Muito bonitos, né? São assim bem hollywoodianos, né? Muito lindos, né? Mas isso mostra uma visão muito míope da igreja primitiva. Quantas divisões os irmãos conseguem ver na igreja primitiva? Não teve divisão nenhuma. Os primeiros missionários, logo nos primeiros missionários enviados, teve divisão, não foi, Jorge? Não é? Então, parece que nós olhamos com um olhar muito romantizado para a igreja primitiva, né? Então, por exemplo, vamos lá, de acordo com as suas posses e capacidades.
Como é que nós entendemos isso? Você vai colocar a sua família em risco para ajudar outros? Não! Quem é a sua responsabilidade primária? É a sua casa. É a sua casa. O seu lar é a sua responsabilidade primária, porque se ele morrer, morre tudo que você toca. O seu lar é a responsabilidade primária. Agora, não confunda conforto com necessidade. Como seria, então, eu esbanjar e ver irmãos passando necessidade? Então, um argumento não pode servir de desculpa para outro. É inadmissível irmãos na igreja passando necessidade. É inadmissível. Agora, se ele é preguiçoso, que ele não coma. Por isso, meus irmãos, é muito importante consultar a liderança quando for oferecer ajuda a irmãos. Por quê? A liderança conhece os irmãos de uma forma que vocês não conhecem. Em pontos que vocês não conhecem. Às vezes tem ajuda que não ajuda. Então, é muito importante entender isso. Na dúvida, busca conselhos, busca orientação. Mas o ponto é esse. O ponto é que as posses não estavam acima da necessidade do irmão. Ah, pastor, se eu colocar a minha família em perigo financeiro para ajudar um irmão, eu vou estar pecando? Eu acho que não. Talvez você vai agir ali no ver da sua esposa, ao ver do seu esposo, seus filhos, talvez agir com algum nível de responsabilidade. Mas se seus filhos, o seu cônjuge, eles verem isso como um sacrifício de abnegação para ajudar o próximo? Pode ser, não pode não? Pode acontecer. Na casa de Lutero era a esposa dele, Catarina Vambora, que tinha que cuidar das finanças, porque ele dava tudo. Ele hospedava tanta gente que não tinha nem onde botar e alimento para dar. O João Calvino, do mesmo jeito. A casa de João Calvino era um local de hospedagem de muitos viajantes, peregrinos e missionários, estudantes. E muitos outros santos da história fizeram isso. Pecaram? Não, claro que não. Né? Agora, a família estava em unidade, os filhos estavam em unidade, estavam tendo isso como uma forma de ajudar o próximo. Então não há pecado nisso. O negócio é porque a gente vive numa geração muito confortável, né? Que idolatra o conforto. E aí, então, acontece isso. Pode falar, Jorge. E tudo isso, né, pastor? Os santos do passado fizeram com base na instituição que tinha na família também, né? Sem essa base dada, isso transforma em morte para eles. Isso mesmo. Em vida, né? Sacrifício ali para os irmãos. Isso, com base na família, né? E dessa unidade de concordância. Porque senão ia ser aí sim, aquilo que poderia soar como bom, iria causar um racha na família, né? Então, não é tão simples assim, né? O problema é que às vezes a gente usa como desculpa para não fazer. Aí é o perigo, né? Ok, vamos lá, acabando aqui, meus irmãos. Quando os irmãos veem o pontozinho amarelo seguindo, né, os irmãos vão ver que estão acabando, né? Embora essa comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar, né, e das igrejas, ainda assim, conforme Deus oferece a oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé. Então, se os irmãos prestarem atenção, ele está mostrando escalas de prioridade aqui, né? Família, igreja e os santos. Né? Então, à medida quando tiver uma oportunidade, igreja, família, igreja, quando tiver a oportunidade, as capacidades, né? Os santos. Né? Ok. A todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, tem uma tradução, eu botei até aqui, é uma versão que traduz um pouquinho diferente, traduz assim, ó, embora especialmente, né, esse compartilhar mútuo, né? Embora especialmente para ser exercida por eles,
na relação em que se encontram. Tem uma versão da confissão que bota assim, na relação em que se encontram, sejam em famílias ou em igrejas. Por que ele está dizendo isso? Porque tem pessoas que não têm as suas famílias, né? São sozinhas, pessoas que não têm os seus relacionamentos familiares, né? Então, ele destaca a situação em que se encontram, seja na família ou seja em igreja. Mas eu acho que isso não altera aqui o ponto, né? Ok, nós já vimos esse ponto também. Romanos capítulo 12 fala dos dons. Vamos ler aqui Romanos 12, 13 só. Só Romanos 12, 13. Né? Existe o dom da liberalidade, né? Da generosidade, né? Aquele que o dom dele é compartilhar. E quanto mais Deus dá, mais ele compartilha. Mais ele doa, mais ele ajuda, né? Então, Romanos 12, 13 diz o quê? Compartilhar a necessidade dos santos. Ok. Então, ele vem desenvolvendo a sua argumentação quanto aos dons e tudo, né? E aí eles compartilham as necessidades. A ideia é de que aquele dom, ele tem aspectos materiais, né? No sentido de que ele gera algo material, não é somente uma realização espiritual, apesar do dom ser espiritual, né? Ele se torna prático, ele se torna visível, ele toca a realidade. Então não adianta dizer, como o Tiago diz, né, que o irmão está passando necessidade e tu diz, vai-te em paz, Deus te abençoe. Vai matar a fome dele? Não, né? Então a gente tem que entender que às vezes um eu te amo é uma cesta básica. Às vezes um Deus te abençoe é uma conta paga. Né? Tem que entender isso, né? Ok. Opa, limitação. Aqui é bem simples, meus irmãos. Lembra daquele episódio de Ananias e Safira? Qual o pecado foi eles não terem dado tudo ou eles terem mentido? Mentido. O que é que Pedro disse? Não eram de vocês? Vocês tinham uma propriedade. Vocês não precisavam mentir para o Espírito Santo, porque era de vocês. Então, nas Sagradas Escrituras, tem essa ideia muito evidente de propriedade privada, né? A Escritura é capitalista. É por isso que todos os reformadores têm uma concepção capitalista, os judeus têm uma concepção capitalista, muito grande, né? Agora, para o cristão, a ideia é de quanto mais tenho, mais eu tenho oportunidade para ajudar. Essa é a ideia. Então, assim, se eu tenho aquela concepção de que eu dou tudo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou poder ajudar mais. Eu vou até me descapitalizar para poder gerar mais riqueza para poder ajudar. Então, essa mentalidade muito simples. Então, se tirar toda a água da fonte, ela seca, mas se tirar aos poucos, alcanço mais pessoas, ajudo mais pessoas por muito mais tempo. Né? Por exemplo, o que é riqueza? O que é ser rico? Ser rico, imagine, você tem 1 milhão. Aí você é rico. Você tem 1 milhão, você é rico. Mas e se a sua despesa for 100 mil por mês, você vai ser rico durante quanto tempo? Então 1 milhão, riqueza não tem a ver com quanto você tem, mas o tempo que você tem. Se o dinheiro que você tem, a riqueza que você tem, falando de economia agora aqui, se a riqueza que você tem faz com que você viva a sua vida por mais tempo, né, usufruindo dela, então você é rico de verdade. Mas se a sua riqueza lhe permite viver 1 ano, 2 meses, 3 meses, você não é rico. Você não é rico. Então tem que fazer esses raciocínios, às vezes, para saber como investir no irmão, como ajudar a igreja, como ajudar o próximo, como ajudar nas escalas, né, necessárias. Diga aí, Jorge. Os microfones aí para o pessoal ouvir tua voz no vídeo. Pode estar sem moral, Léo. É porque até como aquele trecho, né, pastor, que pastor leu agora há pouco, já nos capítulo 11, finalzinho, né? Como essa comunhão precisa ser exercida com entendimento e esse entendimento muitas vezes precisa ser feito em busca ali do líder, né, dos líderes, porque Paulo e Barnabé, que eram grandes líderes, assim, que foram enviados para a igreja de Jerusalém, procuraram ali nos pobres onde eles chegaram, né, os presbíteros, e não em si a isso mesmo, precisando, né? Isso mesmo. Mas para que eles pudessem direcionar e ter esse entendimento. Isso mesmo.
entendimento. Isso. E esse é o que dá o equilíbrio. Essa comunhão tem que ser feita com entendimento e discernimento. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles que estão passando necessidade, às vezes eles não vão conseguir raciocinar como aqueles que não estão. Então, aqueles que não estão passando por necessidade naquele momento, eles têm que ter um raciocínio centrado, mas com o coração disposto a ajudar. Porque se eles têm um raciocínio centrado e um coração disposto a ajudar, o seu raciocínio não vai levar ao egoísmo, mas a saber como ajudar da forma sensata. Olha aqui, essa perspectiva que é comunal, né, que é tornar tudo em comum, né, da forma que a gente pensa, não deu certo. O que foi que aconteceu em Atos capítulo 6? Foi confusão, não deu confusão? Foi confusão. Então, nós temos que ter em mente que essa não é a perspectiva bíblica, né? De pegar todos os nossos bens, vender tudo, tornar tudo comum. Porque nós temos esse aspecto ainda pecaminoso, em que coisas que começam boas, nós podemos torná-las más e tocar de forma negativa. Então, nós precisamos, né, instruir adequadamente e pensar de forma equilibrada como nós ajudamos, como nós podemos ajudar, quando nós matamos o nosso ego, o nosso egoísmo, e quando nós estamos realmente causando algum benefício na vida do irmão. Tem um comentarista da Confissão de Westminster, Chad Van Dixhoorn. Ele diz o seguinte: generosidade não é o mesmo que coletivismo. É isso, é diferente. Generosidade não é o mesmo que coletivismo. Por exemplo, o comunismo deu certo aonde? Aqueles que estão no topo do comunismo são ricos, meus irmãos. São ricos. Muitos tiveram e ainda têm os seus escravos. Então, tudo é bonito no discurso. Tudo é lindo, maravilhoso no discurso. Então, nós temos que discernir o que cabe a nós. Nós temos que discernir onde a carne fala, né? Porque nós podemos usar argumentos muito bonitos para resguardar o nosso ego, né? Então, nós temos que ver onde é que a carne fala, né? É interessante que o apóstolo Paulo, quando vai sobrepor aquele que roubava em Efésios capítulo 4, ele vai dizer: trabalhe para ter com que ajudar o outro. O objetivo vai além de você. Se a sua vida não é para você, os seus bens vão ser? É claro que vai além de você. Não façam dissociações, não divorciem todas as outras coisas do dinheiro, todas as outras coisas de bens materiais. Não façam isso, meus irmãos. Eu acho que é algo muito tolo, assim, né? É vendido a Mamon. Quem é Mamon? É o ídolo do dinheiro, né? Então, não, quer dizer, tudo menos o dinheiro, menos o bem material. Claro que não, né? É evidente que não. Então, vamos ter essa sensatez. Ensina os seus filhos a isso. As crianças, por natureza, já são muito egoístas. Então tem que ensinar a generosidade, o compartilhar. Você tem definido as escalas de prioridades no seu coração? Ensine isso a elas, né? Se vocês não ensinarem, vocês estão preparando os seus filhos para serem engolidos pela sociedade. Engolidos. Então ensine, os seus filhos não aprendem sobre finanças, não aprendem sobre administração do lar, não aprendem sobre economia. Por isso que a sociedade brasileira é afundada em dívidas, em necessidades. Só vivem apagando fogo. Hoje em dia, se 90% das famílias pararem de trabalhar, com um mês passa fome. Não tem uma geração de riqueza, de propriedade, de prosperidade. Não tem. Porque é só a mentalidade, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Vocês acham que isso não vai resultar na igreja? É evidente, meus irmãos. É evidente. Os irmãos ficam completamente afogados, passam extrema necessidade porque são afogados em dívidas, afogados financeiramente. Aí quando o negócio apertar demais, vai criar argumentos para não dizimar, para não dar oferta.
e para não sustentar a igreja em pontos que, segundo a percepção dos irmãos, não é necessário. Mas isso é um problema de vocês já, por falta da desorganização financeira e daquela mentalidade consumista. Ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E a provisão para o dia mal? E a provisão? Nós temos que fazer provisão para o dia mal. E assistir os necessitados. E oferecer o mínimo de um fundamento, um suporte para a nova família que começa, que sai do seu lar, os filhos. Você pode fazer isso também. Mas nem isso dá. Porque já é atolado, né? E aí quando pensa em assistir um irmão, ajudar um irmão, já não dá, porque vai faltar arroz, vai faltar alguma coisa, e aí ao invés de ser regozijo, é um peso absurdo, né? Então, a nossa fé tem que tocar isso, irmãos. A nossa fé tem que tocar, a nossa economia, a nossa administração. Se não tocar, é uma fé muito deficiente, né? Tem que tocar isso. Ok, alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Então vamos lá, próxima aula, se Deus nos conceder a graça e o privilégio, nós veremos sobre o batismo e a ceia do Senhor e sobre o batismo, capítulos 28 e capítulos 29. Ok? Dúvidas? Não? Vamos ficar de pé? E vamos orar, né? Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti por Tua provisão, bondade, generosidade, ó Deus. Louvamos o Senhor por nos conceder o privilégio de termos essa reflexão, que o Senhor tenha sido glorificado, que o Teu Santo Espírito aplique nos nossos corações, que nós possamos realmente ver como as Tuas Sagradas Escrituras, ela molda toda a nossa vida, Deus, nos todos os aspectos que nós vivenciamos a fé, e como nós temos o dever, a responsabilidade, algo inerente, que nasce com a nova criatura, de ajudarmos os nossos irmãos, de comungarmos com eles, não somente na prosperidade, mas nas dores, nos sofrimentos, nas necessidades. Que nós possamos compreender que a unidade que encontramos em Cristo Jesus deve ser manifestada na igreja local de uns para com os outros. Rogamos ao Senhor que nos ajude a fazer isso, que o Senhor seja conosco nesse dia, que o Senhor seja glorificado em tudo e por Tua graça, Deus, que o Senhor nos reúna logo mais, nos guardando, nos dando sobriedade, sensatez, para que possamos, com ousadia e fé, glorificar o Senhor na comunhão dos santos, ó Deus. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Deus abençoe.